Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Reta final, então vocês já estão preparados para se despedir de Contigo Sim? Ou vocês ainda estão com muita saudade mesmo antes de terminar essa novela? Já saiu a data, gente, oficial da próxima novela, 28 de setembro. Meu Caminho é Te Amar se aproxima cada vez mais e há suspense, muito romance. E aí, me conta uma coisa, vocês estão preparados então para se despedir de Contigo Sim e embarcar nessa nova novela para conhecer novos amores, romances, vilões? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Na minha opinião, eu não estou preparada ainda para me despedir de Contigo Sim, mas estou aberta para conhecer essa nova novela. E vocês? Deixem sua opinião bem aqui abaixo em comentários. Não se esquece de clicar no gostei, isso te ajuda a receber notificações novas todos os dias aqui do nosso canal. E também, se você for novo aqui, já chega clicando no se inscrever, se inscreve e vem acompanhar isso e muito mais. Agora, sem mais delongas, os recados já foram dados, vamos então para o capítulo de hoje de Contigo Sim. A Adela volta para a novela e vem com um recado para a Samantha de Geraldo. Estão curiosos? Pois bem, a Samantha está lá então em seu escritório quando a Adela entra. Assim que a mulher entra, a Samantha já solta uma. Não quero ver ninguém, não quero receber visita, fala ela de olho baixo, no caso olho fechado, de cabeça baixa. Aí então a Adela fala para a Samantha que essa visita que veio lhe ver não tem como vir outro dia e que ela então terá que lhe ouvir. Aí então a Samantha levanta a cabeça e vê então que é a Adela. A Samantha então debocha então da mocinha e pergunta então para a Adela se ela veio então para implorar perdão, num caso se referindo então a Ângela, de então a Samantha acusar a Ângela de fraude. Aí a Adela diz que perdão é uma coisa que Samantha não conhece nem está preparada para essa conversa. Mas não, ela não veio aqui para falar somente sobre isso, e sim para falar de Geraldo. Há um ar totalmente de suspense. Para quem não conhece, então Contigo Sim vai achar que a Adela vai confessar para a Samantha que o Geraldo está vivo. Mas calma, aguenta coração que o Geraldo logo volta, mas ainda não é aqui. Aí a Adela veio então para defender. Aí diz então que quer falar com a Samantha sobre o Geraldo. A Samantha já pula. E você não gostaria de falar sobre minha mãe? A minha mãe foi uma mulher boa, uma mulher íntegra. Você não chega nem aos sapatos dela, de tão honesta que minha mãe era, boa, caridosa, mulher bonita. Mas você roubou então ela e acabou então tirando o meu pai. Aí a Adela então conta para a Samantha que quando ela começou um relacionamento com o Geraldo, a Beatriz já não estava entre eles. E diz também que respeita demais a imagem de Beatriz, pois sabe então que uma mulher como aquela é rara no mundo, é uma mulher muito boa. Aí então ela elogia então a mãe de Samantha, só que por essa Samantha não esperava, porque o que eu acho que a Samantha esperaria era então uma pessoa revoltada igual a Mirtz que desse então de frente com ela. A Adela, gente, tem uma mansidão tão grande, belas palavras, doçura então quando fala então de Geraldo e também de Beatriz, por quem ela sempre foi grata, por ter cuidado então da Ângela em sua ausência. A Samantha até fala para Beatriz, no caso fala para a Adela, que Beatriz, sua mãe, é uma mulher única e que a Adela nunca chegará nem a seus pés e que ela jamais conseguirá então roubar o seu lugar. A Adela diz que é justamente isso, ela jamais quis ocupar o lugar de Beatriz, até porque ela sabe quem Beatriz foi e ela só tem gratidão então por ela. E também o Geraldo, né, no caso a Beatriz, tem um lugar especial no coração do Geraldo. A Adela então deixa escapar isso, mas a Samantha não se toca no que ela acabou de contar, né? Porque ela acabou quase que entregando então que o Geraldo está vivo. Mas a Samantha está possuída de tanta raiva que acaba então deixando passar essa frase da Adela. Aí a Adela diz para a Samantha se ela nunca parou para pensar que ela tendo uns pais tão bons quanto o Geraldo e a dona Beatriz, ela veio ser tão mal. Porque ela tem certeza que nunca faltou amor na vida de Samantha, porque ela conheceu de perto, tanto um quanto o outro, se referindo a Geraldo e a Beatriz também. E diz que se tem uma coisa que nunca faltou em seu lar, com certeza foi o amor. E agora eu te vejo uma pessoa sem coração, uma pessoa amargurada. E isso então toca profundamente no coração da Samantha.
Tocada então por essas palavras, a Samantha então expulsa a Adela de seu escritório e pede para que ela saia de lá imediatamente. E é exatamente isso então que a Adela faz, mas faz então de cabeça erguida, pois então acabou então de colocar uma palavrinha no coração então de Samantha sobre os seus pais e quem sabe daqui então ela possa então tentar melhorar um pouco. Agora, gente, vamos diretamente falar sobre o que está acontecendo com a Ângela e todo esse envolvimento com a fraude e sobre então a prisão, porque já saiu a ordem de prisão para ela. Ela ainda continua com o Álvaro lá presa, mas vai para o hospital porque seu estado de saúde piora. Leonardo está lá no hospital conversando com Luz sobre então encontrar alguma pista que possa então salvar a vida da Ângela e que também não possa deixar então a mocinha ir para a cadeia. Leonardo então está tentando de tudo, olhando então alguns papéis e Luz então diz a ele que no que precisar ela está lá disponível para poder ajudar a sua amiga. Leonardo então agradece e diz que toda a ajuda é bem-vinda para livrar então a Ângela da cadeia. Quando Álvaro chega lá no escritório do Leonardo, Luz se levanta e diz então para o Álvaro que ele não pode estar ali. Aí Leonardo defende e diz que foi ele mesmo quem chamou o Álvaro. Nisso, os dois agora estão conversando, bolando um plano para saber o que fazer para poder salvar então a Ângela das garras então da maldade de Samantha e de Mirtz também. Álvaro diz que tem um plano e então o Leonardo diz que é justamente isso, que ele veio então pedir ajuda ao Álvaro sobre isso, porque ele diz que tem uma pista e que essa pista leva então para dizer que o dinheiro está com a Mirtz lá na Casa Vegas, até porque a Samantha também mora lá e então a papelada que foi roubada então da Ângela possa ser que esteja lá e com isso eles podem então livrar a Ângela da cadeia. Aí então o Leonardo questiona o Álvaro, o que garante então que o Álvaro não vai então lhe trair. Álvaro diz que nada garante, porque enquanto vida ele tiver, ele sempre vai então estar prevenido para trair o Leonardo e poder conquistar a Ângela. Aí Álvaro conta que a diferença nesse plano aqui é porque eles podem dar uma pausa nessas brigas, nessas picuinhas, para que possam salvar então a vida da Ângela das grades. Nisso, Leonardo está de acordo e mesmo sem querer, eles dois apertam então a mão para fazer então, digamos que uma pausa nessa briga entre eles dois para que possam se unir então para salvar a Ângela. Depois de conversar com o Álvaro e bolarem então um plano para colocar em ação para salvar a Ângela, Leonardo vai até o escritório de Mirtz. Chegando lá, ela está conversando então com a Salma pelo telefone, falando para ela não desperdiçar a chance de conquistar o Leonardo ou de pelo menos estar 100% na vida dele, não largando totalmente o homem para que fique com a Ângela. Nisso, o Leonardo chega e a Mirtz já desliga o telefone depois, dizendo que retorna para ela, mas não cita o nome de Salma. Aí então Mirtz pergunta para o Leonardo o que ele quer ali. Nesse momento, quando o Leonardo ainda vai falar, ela pega então uma chave que está com uma corrente bem bela sobre a mesa e esconde. Leonardo então acaba de conseguir então a resposta para algumas dúvidas que ele e o Álvaro tinha, que ela então está com uma chave porque com certeza ela guardou o dinheiro, comprovantes em algum cofre. Leonardo então continua conversando com a Mirtz sem então demonstrar alguma raiva ou ingratidão da parte dele. Aí a Mirtz então fala para o Leonardo que ele deveria desistir desse caso da Ângela, porque ela foi quem cometeu fraude e ela terá que pagar, porque isso não é justo ela fraudar um hospital assim e ficar impune. Aí o Leonardo diz para a Mirtz que tem certeza que a Ângela não cometeu então tal crime. Mirtz diz que ele não deveria então empenhar todo o seu tempo em provar a inocência de alguém que já foi acusado e culpado por tudo que aconteceu. Ele deveria gastar todo o tempo dele com a mulher dele e a filha dele que está prestes a nascer. Aí então Leonardo diz que ele não tem culpa de Salma ter ido embora com outro. Aí Mirtz diz que sim, porque ele que foi quem deslicenciou então a Salma, fazendo com que ela se sentisse sozinha. E por isso que ela acabou então indo embora com outro, esperando um filho dele.
Leonardo baixa totalmente o tom e fica conversando com a Mirtz amigavelmente, como nunca antes na novela. Mirtz nem desconfia então que Leonardo está aprontando. Nisso, o celular de Leonardo toca. Ele atende e é alguém de uma emergência no hospital informando para o Leonardo que a Salma deu entrada na emergência. Leonardo se apavora e então diz que já chega lá. Quando ele desliga o telefone, a Mirtz pergunta então para o Leonardo o que foi que aconteceu. Leonardo apenas conta para a Mirtz que a Salma deu entrada no hospital e que ele vai correndo para lá para saber como que a loira está. A Mirtz fica então com cara de preocupada, pois por essa nem ela mesma esperava. Fazia segundos que ela estava conversando com a Salma e a Salma não lhe contou nada sobre algum plano ou sobre o que ela poderia fazer ou se realmente estava doente ou não. Daí a Mirtz fica com cara de paisagem. Aí, com todo o plano armado, a Mirtz então vai até o quarto onde Ângela está lá para afrontar então a nora. A Ângela pergunta o que ela quer ali. A Mirtz diz que veio para comprovar com seus próprios olhos e vê então que a Ângela está bem. O contrário do que dizem aí que a mulher já está moribunda, quase então batendo na cova. A Ângela então diz que não é bem assim, mas ela ainda não está bem e pede então para que Mirtz se retire dali, porque ela ainda não está bem para ter então fortes emoções. A Mirtz diz então para ela pedindo então para a Ângela que não envolva o Leonardo nas coisas dela, porque ela está acabando com a vida do seu filho. E sem falar que agora a Salma acabou de dar entrada no hospital com forte sangramento, vendo a hora perder a sua neta, tudo por conta então desses reboliços que a Ângela está fazendo na vida do Leonardo, destruindo totalmente a vida de seu filho, mente então a Mirtz. A Ângela enche os olhos então de lágrimas, pois como mãe ela sabe que pode ser uma dor muito forte tanto para a Salma quanto para o Leonardo perder um filho. Leonardo agora está em seu escritório pensativo diante de tudo que está acontecendo, com a Ângela internada, Salma também, quando de repente seu celular toca. É o Álvaro que está conversando com ele para saber se o acordo deles em manter então a paz por um tempo está ainda de pé. Leonardo diz que pela Ângela ele é capaz de fazer qualquer coisa. Aí Álvaro responde ao Leonardo que ele também. Ele apenas ligou para saber como que a Ângela está. Leonardo diz então que a Ângela está se recuperando bem. Daí eles desligam o telefone e vemos então a Mirtz esculachando com a Ângela. Ângela diz então que a Mirtz está equivocada sobre o que ela acha dela. A Mirtz diz então que a Ângela está ferrando com a vida então do Leonardo, fazendo com que ele então se estabilize, então desestabilize sobre sua vida, e que a Salma não está conseguindo suportar isso. E diz então que a Ângela está sendo muito ingrata, porque quando ela estava grávida ela teve uma gestação tranquila, o contrário então da Salma. Ângela diz que ela não tem culpa do que a Salma está aprontando por aí. A Mirtz diz então para a Ângela que ela está sim fazendo com que a Salma perca então o único filho que o Leonardo tem. E então ela pede para que a Ângela largue o Leonardo. E a Ângela diz que ela nunca fez mal nem para o Leonardo, nem para a Salma e muito menos para a criança. E pede então para que a Mirtz não venha fazer chantagem sobre sua vida, porque nessa ela não vai cair. Aí a Mirtz diz então para a Ângela que ela está sendo igual a Samantha quando tentou então tirar a vida do bebê da Ângela. Aí a Ângela diz que nisso a Mirtz é bem experiente. Se refere então a Mirtz ter tirado a vida de um montão de gente, que a Ângela já está sabendo disso tudo. Aí a Mirtz não gosta, ela arregala o olho para cima de Ângela e diz que se por acaso acontecer alguma coisa com sua neta ou ela morrer, a culpa será totalmente da Ângela. Mirtz está disposta a acabar de vez com a vida de Samantha e poder ficar com sua fortuna. Isso porque agora a Mirtz está sendo tutora das legalidades então da Samantha, de todos os bens dela, né? Está administrando tudo. Aí nisso ela está lá na cozinha e coloca uma porção na bebida da Samantha. A Samantha não sabe de nada. Nisso chega então a funcionária e pergunta se a Mirtz lhe chamou. Mirtz diz que chamou ela porque ela preparou uma bebida para a sua amiga, a
Samantha e então pede para que ela faça então com que a Samantha beba tudo aquilo, que é para que ela fique um pouco mais tranquila, pois ultimamente está muito nervosa. A funcionária, com um belo de um sorriso, agradece e então vai levar aquele chá até a Samantha. Quando a Mitzi fica sozinha, gente, ela começa então a ficar toda feliz, mostrando então o vidro da poção e diz: você vai enlouquecer pouco a pouco, mas você vai enlouquecer e eu não serei culpada por nada, porque eu estou aqui para te ajudar. Aí ela fica então olhando aquele frasco, sorridente, porque ela quer colocar então a mão na fortuna que a Samantha ainda tem. Quando Geraldo morreu, falsamente, ele deixou várias ações no nome de Ângela, do bebê de Ângela, o Josué, e no nome de Adela também, para que a Ângela pudesse então administrar o hospital com mais propriedade do que a Samantha. Mas a Samantha ficou com todos os bens totalmente que eram da Beatriz, como a mansão, outras casas, enfim, uma boa parte do hospital também, que é uma porção majoritária, onde ela consegue então também bater de frente com a Ângela, já que agora as duas são donas do hospital. E nisso, a Miss ficou como tutora. Aí nisso, ela pode, então, se caso algo terrível acontecer com a Samantha, ela assumir, então, todos aqueles bens. E é justamente isso que a Miss está planejando dia após dia. Ficou curioso para alguma cena? Cola com a gente que eu vou te contar isso e muito mais. Gente, eu vou contar também a vocês nos próximos vídeos de Contigo Sim, algo terrível que o Leonardo vai aprontar com a Miss. Cola com a gente que vou postar aqui outro vídeo no mesmo horário para que vocês possam saber o que o Leonardo vai aprontar. E, gente, não vai ser nada bom. Miss vai se ferrar de vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência aqui todos os dias.